Sword Art Online Progressive, Volume 1, Capítulo 1, Primeiro Andar de Aincrad, novembro de 2022. Apenas uma vez eu vi uma estrela cadente real. Não foi em uma viagem de acampamento sobre as estrelas, mas da janela do meu quarto. Isso não seria algo tão raro para aqueles que viviam em lugares com céus limpos ou que são propriamente escuros à noite. Mas minha casa de 14 anos, Kawagoe, na prefeitura de Saitama, não era nada disso. Mesmo em uma noite limpa, você só conseguia ver as estrelas mais brilhantes a olho nu. Mas em uma noite de inverno, lancei um olhar pela janela e peguei um vislumbre de uma brilhância momentânea caindo verticalmente através de um céu noturno estrelado, pálido com a luz da cidade. Eu estava na 4ª ou 5ª série na época, e em minha inocente juventude decidi fazer um pedido, apenas para desperdiçá-lo na coisa mais sem sentido imaginável. Desejo que o próximo mob drope um item raro. Eu estava no meio de um farm para subir de nível em meu MMORPG favorito na época. Vi outra estrela cadente da mesma cor e velocidade 3 ou talvez 4 anos depois. Mas isso não foi a olho nu e não brilhou contra o céu noturno cinza. Isso aconteceu nas profundezas sombrias de um labirinto criado pelo Nerve Gear, a primeira interface de realidade virtual imersiva completa do mundo. A forma como o esgrimista lutou me fez pensar na palavra possuído. Ele se esquivou do machado grosseiro do soldado kobold em ruínas de nível 6 de uma maneira tão apertada que senti um arrepio na espinha. Após 3 esquivas bem-sucedidas, o equilíbrio do kobold foi totalmente perdido e ele desferiu uma habilidade de espada de força total na criatura indefesa. Ele usou o linear, um simples avanço que era o primeiro ataque que qualquer um aprendia na categoria de esgrima. Era um ataque muito comum, um avanço torcido diretamente de uma posição central, mas sua velocidade era impressionante. Claramente, não era apenas o sistema de assistência de movimento do jogo funcionando, mas sim o produto de sua própria habilidade atlética. Eu já havia visto outros jogadores e até mobs usarem a mesma habilidade inúmeras vezes durante o beta, mas tudo o que eu conseguia captar desta vez era o efeito visual da trajetória da espada e não um vislumbre da lâmina em si. O repentino flash de luz pura no meio do breu da masmorra trouxe à minha memória daquela estrela cadente. Após 3 repetições do mesmo padrão de esquivar-se do combo do kobold e responder com o linear, o esgrimista havia derrotado a criatura, uma das mais difíceis da masmorra, sem levar um arranhão. Mas não foi uma batalha preguiçosa ou fácil. Assim que a última investida rasgou o peito do kobold e o transformou em estilhaços poligonais vazios, ele recuou e bateu contra a parede, como se a desintegração da criatura o tivesse empurrado para trás. O homem escorregou pela parede até sentar no chão, respirando com dificuldade. Ele não tinha me notado parado em um cruzamento de túneis a cerca de 15 metros de distância. Minha atividade normal neste ponto seria desaparecer silenciosamente e encontrar minha própria presa para caçar. Desde que tomei a decisão há um mês de jogar como um jogador solo egoísta, nunca fui até outra pessoa. A única exceção seria se eu visse alguém em perigo mortal, mas o esgrimista nunca caiu abaixo de sua saúde total. Pelo menos ele não parecia precisar que ninguém chegasse oferecendo ajuda. Mas ainda assim, ele era magro e de estatura pequena, vestindo uma breastplate de bronze leve sobre uma túnica de couro vermelho profundo, calças de couro justas e botas até o joelho. Seu rosto estava escondido sobre um capuz com uma capa que ia da cabeça à cintura. Tudo, exceto a capa, era uma armadura leve adequada para um esgrimista ágil, mas também era semelhante à roupa do meu espadachim. Minha amada Anneal Blade, uma recompensa por uma missão de alto nível, era tão pesada que eu precisava cortar o equipamento volumoso para manter meus movimentos afiados. Eu não usava nada mais pesado do que um casaco de couro cinza escuro e uma pequena breastplate. O esgrimista deu um salto quando ouviu meus passos, mas não se afastou mais.
Ele teria visto a cor verde do meu cursor para tranquilizá-lo de que eu não era um mob. Sua cabeça permaneceu pendurada entre seus joelhos virados para cima, um claro sinal de que ele queria que eu continuasse andando, mas parei a alguns metros de distância. Um pouco overkill, na minha opinião. Os ombros esguios sobre a capa espessa deram de ombros novamente. O capuz se moveu para trás apenas 1 ou 2 centímetros, e vi 2 olhos afiados me encarando. Tudo exceto a capa era uma armadura leve adequada para um esgrimista ágil, mas também era semelhante à roupa do meu espadachim. Minha amada Anneal Blade, uma recompensa por uma missão de alto nível, era tão pesada que eu precisava cortar o equipamento volumoso para manter meus movimentos afiados. Eu não usava nada mais pesado do que um casaco de couro cinza escuro e uma pequena breastplate. O esgrimista deu um salto quando ouviu meus passos, mas não se afastou mais. Ele teria visto a cor verde do meu cursor para tranquilizá-lo de que eu não era um mob. Sua cabeça permaneceu pendurada entre seus joelhos virados para cima, um claro sinal de que ele queria que eu continuasse andando, mas parei a alguns metros de distância. Um pouco overkill, na minha opinião. Os ombros esguios sob a capa espessa deram de ombros novamente. O capuz se moveu para trás apenas 1 centímetro ou 2, e vi 2 olhos afiados me encarando. Tudo o que pude ver foram 2 íris castanhas claras. Os contornos do seu rosto ainda estavam escondidos. Depois de vários segundos de um olhar tão penetrante quanto aqueles golpes de espada, ele inclinou levemente a cabeça para o lado. Parecia sugerir que ele não entendia o que eu queria dizer. Internamente, suspirei resignado. Havia um grande incômodo na minha mente que me impedia de continuar meu caminho solitário. O linear do esgrimista era assustadoramente perfeito. Não apenas os movimentos pré e pós eram extremamente breves, o ataque em si era mais rápido do que eu podia ver. Nunca tive na presença de uma habilidade de espada tão aterrorizante e bela antes. A princípio, presumi que ele fosse um ex-beta tester. Aquela velocidade tinha que ter vindo de muita experiência ganha antes que este mundo mergulhasse em seu estado mortal. Mas quando vi aquele linear pela segunda vez, comecei a questionar a minha suposição. Em comparação com a excelência do ataque, o fluxo de batalha do esgrimista era imprudente. Sim, a estratégia defensiva de esquivar-se dos golpes inimigos com o mínimo de movimento levava a contra-ataques mais rápidos do que bloquear ou aparar, além de economizar o desgaste do equipamento. Mas as consequências do fracasso superavam em muito esses aspectos positivos. No pior cenário, um acerto bem-sucedido pelo inimigo poderia ser tratado como um contra-ataque que incluísse um breve efeito de atordoamento. Para um lutador solo, ser atordoado era um beijo da morte. Não fazia sentido. Esgrima brilhante combinada com uma estratégia francamente imprudente. Eu queria saber o porquê, então me aproximei e perguntei em voz alta se poderia ser overkill. Mas ele nem mesmo entendia aquele termo online extremamente comum. O esgrimista sentado no chão aqui não poderia ser um beta-tester. Ele nem mesmo poderia ter sido um jogador de MMO antes de vir para este jogo. Respirei fundo e comecei uma explicação. Overkill é um termo usado quando você causa muito mais dano do que a quantidade de vida que o mob tem restante. Após o seu segundo linear, aquele kobold estava quase morto. Ele tinha apenas 2 ou 3 pixels restantes na sua barra de HP. Você poderia tê-lo finalizado facilmente com um ataque leve, em vez de ir para uma habilidade completa de espada. Quantos dias fazia desde que eu tinha dito tantas palavras de uma vez? Quantas semanas? Sendo um pobre estudante japonês, minha explicação foi tão elegante quanto um ensaio, mas o esgrimista não mostrou resposta por 10 segundos inteiros. Finalmente, uma voz suave murmurou das profundezas do capuz. Há algum problema em causar muito dano? Finalmente, após tanto tempo,
Percebi que o esgrimista agachado era o encontro mais raro neste mundo inteiro, para não mencionar nas profundezas de uma dungeon. Não um jogador masculino, mas uma jogadora. O primeiro VR-MMORPG do mundo, Changed Reality XYZ Massive Multiplayer Role-Playing Game, Sword Art Online, havia aberto suas portas virtuais quase um mês antes. No MMO comum, os jogadores estariam atingindo o limite inicial de nível e o mundo inteiro do jogo teria sido explorado de ponta a ponta. Mas aqui, em SAO, mesmo os melhores jogadores mal chegavam ao nível 10 e ninguém sabia qual era o limite. Apenas alguns % do cenário do jogo, o castelo flutuante Aincrad, haviam sido mapeados. SAO não era mais exatamente um jogo. Era mais uma prisão. Sair do jogo era impossível, e a morte do avatar do jogador resultava na morte do corpo do jogador. Ponto final. Sob essas circunstâncias severas, poucas pessoas se arriscavam com os perigos dos mobs e armadilhas de uma dungeon. Além disso, o mestre de jogo forçava o avatar de cada jogador para o gênero real deles, o que significava uma escassez massiva de mulheres no jogo. Eu tinha assumido que a maioria delas ainda estava acampada no refúgio seguro da Town of Beginnings, a cidade inicial. Eu tinha visto garotas apenas 2 ou 3 vezes neste enorme dungeon, o labirinto do primeiro andar, e todas estavam no meio de grandes grupos de aventureiros. Assim, nunca me ocorreu que este esgrimista solitário à beira do território inexplorado no fundo da dungeon pudesse ser realmente uma garota. Breve consideração de murmurar um pedido de desculpas e sair às pressas. Eu não estava em uma cruzada contra os homens que sempre faziam questão de falar com qualquer jogadora que vissem sem hesitação, mas definitivamente não queria ser identificado como um deles. Se ela tivesse respondido com um "cuida da tua vida" ou "eu faço o que eu quiser", eu não teria escolha senão concordar e seguir em frente. Mas a resposta do esgrimista pareceu ser uma pergunta honesta, então parei e tentei elaborar uma explicação adequada. Bem, não há penalidade no jogo por overkilling, é apenas ineficiente. As habilidades de espada requerem muita concentração, então quanto mais você as usa, mais exausto fica. Você ainda precisa voltar para casa, certo? Você deveria tentar conservar mais energia. Voltar para casa? A voz do capuz continuou perguntando. Era um monótono esfarrapado, aparentemente exausto, mas eu achei bonito. Eu não disse isso em voz alta, é claro. Em vez disso, tentei elaborar. Sim, vai levar uma boa hora para sair do labirinto deste ponto, e até a cidade mais próxima fica a mais 30 minutos daqui, certo? Você vai cometer mais erros quando estiver cansada. Você parece ser uma jogadora solitário. Esses erros podem facilmente se tornar fatais. Enquanto falava, me perguntava por que estava aconselhando tão sinceramente. Não era porque ela era uma menina, pensei. Eu tinha iniciado essa conversa antes de perceber seu gênero. Se os papéis fossem invertidos e alguém tivesse me dando uma palestra arrogante sobre o que eu deveria fazer, certamente mandaria a pessoa se ferrar. Uma vez que percebi o quão contraditórias eram minhas ações com minha personalidade, o esgrimista finalmente reagiu. Nesse caso, não há problema, eu não vou para casa. Hã? Você não vai voltar para a cidade? Mas e quanto à recarga de poções? Reparar equipamentos? Dormir? Perguntei, incrédulo. Ela deu os ombros. Não preciso de poções se não tomar dano. E comprei 5 da mesma espada. Se precisar dormir, é só fazer isso na área segura próxima. Ela disse roucamente. Eu não tinha resposta. A área segura era uma pequena sala localizada dentro da dungeon que nunca corria o risco de gerar mobs. Era facilmente distinguida por suas tochas coloridas em cada canto da sala. Eram úteis como um ponto de apoio ao caçar ou mapear uma dungeon, mas não eram destinadas a mais do que uma soneca de 1 hora.
Os quartos não tinham camas, apenas pisos de pedra dura, e a porta aberta não impedia os incessantes sons de passos monstruosos e rosnados no corredor do lado de fora. Nem mesmo os mais corajosos dos aventureiros conseguiam dormir honestamente nessas condições. Mas se eu fosse levar a sério o que ela disse, ela estava usando aquela câmara de pedra apertada como substituto de um quarto de pousada adequado para acampar permanentemente dentro da dungeon. Isso poderia estar certo? Há quantas horas você está aqui dentro? Perguntei, com medo de saber a resposta. Ela exalou lentamente. 3 dias. Talvez 4. Você terminou? O próximo mob vai aparecer em breve, então preciso continuar. Ela colocou uma mão frágil e enluvada na parede da dungeon e subiu instavelmente. Com a rapieira pendurada em sua mão tão pesada quanto uma espada de 2 mãos, ela virou as costas para mim. Conforme ela avançava, vi rasgos rasgados na capa que falavam de sua péssima condição. Na verdade, era um milagre que, após 4 dias acampando em uma dungeon, o pano frágil estivesse intacto. Talvez sua afirmação de não receber nenhum dano fosse apenas uma jactância idiosa. Mesmo eu não esperava as palavras que saíram da minha boca para as costas dela. Se você continuar lutando assim, vai morrer. Ela parou e deixou o ombro direito descansar contra a parede antes de se virar. Os olhos, que eu pensava serem cor de avelã sob aquele capuz, agora pareciam piscar de um vermelho pálido e penetrante. Todos nós vamos morrer de qualquer maneira. Sua voz rouca e quebrada parecia aprofundar o frio do ar da dungeon. 2.000 pessoas morreram em um único mês, e nem terminamos o primeiro andar. Não há como vencer este jogo. A única diferença é quando e onde você morre, mais cedo ou mais tarde. A declaração mais longa e emocional que ela havia proferido até então passou por seus lábios e pairou no ar. Instintivamente, dei um passo à frente e, depois, observei-a enquanto ela caía silenciosamente no chão, como se atingida por uma paralisia invisível.